Muito bem, amigos, vamos iniciar o estudo da lição número 9, a lição de sábado, a lição que fala sobre a missão de salvação para alcançar os poderosos. Como disse um escritor, o Evangelho, ele não denuncia pecado, nem pronuncia julgamento. Esse é o Evangelho. Ele anuncia salvação, tanto para os pobres quanto para os ricos, tanto para os fracos como para os poderosos. Então é uma ferramenta maravilhosa que Deus criou, a missão de salvação, e colocou em nossas mãos a transmissão dessa salvação para outras pessoas. É gente salvando gente. Por isso, Jesus disse em uma das suas parábolas, está em Mateus 16, verso 26, Jesus dizendo a respeito da salvação. Isso é o verso áureo: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Fazer tanto para conquistar coisas e, o mais importante, a pessoa não conquista, que é a sua salvação. Um pastor no Texas ouviu falar de um empresário, dono de uma grande companhia de petróleo, que era um homem assim, duro de coração, ateu, e aquele pastor disse: eu vou pedir a Deus que me ajude a conquistar esse homem para Jesus. Ligou para o escritório, marcou um horário e foi visitar o grande empresário. O empresário, como sendo atarefado, recebeu o pastor e disse: pastor, por favor, se assente. Qual é o motivo da sua visita? Ele disse: eu vim aqui para fazer um apelo ao seu coração. O senhor entregar o seu coração a Jesus. O homem de negócios, já atarefado, disse: pastor, vamos ser curto e grosso. Quanto eu vou ter que dar para a sua igreja para que eu me torne membro da sua igreja? E a gente encerra a conversa por aqui. O pastor disse: para a minha igreja você não vai ter que dar nada. Agora, para Jesus, você vai ter que dar toda a sua fortuna, até o último centavo. Vai ter que dar todo o seu tempo, até o último seu segundo de vida. Se o senhor não der para Jesus tudo isso, ele não merece nada. O empresário ficou assim impressionado. Então não tem que pagar nada? Absolutamente nada. O senhor tem apenas que dar o seu coração, mas dar tudo. Se o senhor der o seu coração para Jesus, acredite, o senhor vai entregar tudo de mão beijada. O empresário disse: pastor, eu vou visitar a sua igreja. Eu prometo que eu vou visitar. Eu gostei de sua visita, ser um homem direto. Como eu sou direto em meus negócios, eu sou direto também nos negócios espirituais. Gostei. Visitou a igreja, gostou, se tornou membro e se tornou uma bênção para o evangelismo. Aquele pastor, depois conversando com um amigo, disse: eu nunca imaginei que aquele homem ele se tornasse um cristão, mas eu sabia que Deus ia trabalhar no coração dele. Um homem poderoso, mas Deus trabalhou e ele entregou o coração a Jesus. Eu fui direto com ele, fui direto no ponto. Não fiquei dando voltas, eu fui falar com ele exatamente o que Deus me colocou no coração. Entrega o teu coração ao Senhor, entrega o teu caminho, confia nele, o mais ele fará. A missão para evangelizar os ricos e os poderosos faz parte do plano divino. Tanto que na Bíblia existem citações de pessoas poderosas que foram levadas para o Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, Jesus Cristo convocou Nicodemos para que pudesse fazer parte do reino de Deus. O Senhor Jesus foi à casa de Zaqueu. O Senhor Jesus falou com um jovem rico. Ele rejeitou, mas o Senhor Jesus falou com outras pessoas que com certeza aceitaram Jesus. E o resultado dessas conversas, das pregações de Jesus com os poderosos, nós vimos depois na igreja primitiva. José de Arimateia foi um homem que ajudou bastante a igreja primitiva. Por isso, Ellen White escreveu no livro Beneficência Social, na página 47171, ela escreveu o seguinte: fosse o evangelho obra de homens e teria sido popular entre os ricos e poderosos. Mas, sem desprezar os ricos e poderosos, Jesus nos convida todos eles para que o aceitem e que dessa forma eles possam ajudar a obra de Cristo, ajudando os que são destituídos de bens, desprezados e esquecidos e afligidos. Então Deus quer as pessoas que são poderosas financeiramente, poderosas em influência, para que ajudem os mais fracos. E essas pessoas sejam então assim levadas a uma condição melhor. Ter riqueza não é pecado. O que é pecado é a pessoa apegar-se à riqueza. Porque a riqueza bem utilizada pode ser uma grande ferramenta, uma grande bênção assim, em mãos operosas, que saibam, por exemplo, colocar esses valores ou essas situações assim a favor do evangelismo. Na história bíblica, nós vemos que Abraão ajudou muitas pessoas ao seu redor, ajudou com sua riqueza a formação do povo de Deus, até chegarem no Egito e se tornarem uma nação poderosa, a ponto de Faraó
escravizá-los, porque achava que eles iam dominar rapidamente ali a terra do Egito. Por isso, se nós olharmos para Jó também, com toda a sua fortuna, o que Jó ajudou de pessoas foi uma coisa extraordinária. Deus, através da fidelidade de Jó, pôde dar um testemunho maravilhoso diante do inimigo, dizendo: visto o meu servo Jó. E então o diabo disse: eu também, o Senhor cercou ele de riqueza. E Deus disse: não é por causa disso não, pode provar Jó, vai perceber que ele vai sair puro. E Jó realmente, ele mostrou que era uma pessoa que não estava apegada aos bens deste mundo. Salomão foi uma pessoa dotada de inteligência e também de riqueza e poder. Fez Israel ser projetado no cenário mundial daquela época como uma nação abençoada. Dessa forma, Salomão mostrou como o uso correto das riquezas na mão de uma pessoa que serve a Deus pode se tornar uma grande bênção. Essa semana nós vamos então estudar como podemos alcançar pessoas consideradas poderosas, como as pessoas podem assim ajudar a obra do Senhor. Esse é o estudo dessa semana, que Deus abençoe, possamos ser assim proeficientes no estudo para que possamos aprender as técnicas bíblicas para que possamos alcançar as pessoas poderosas, que são pessoas assim um pouco mais elitizadas e um pouco mais de difícil acesso. E como a pessoa é poderosa, a pessoa não precisa de nada. A pessoa muitas vezes não depende de ninguém, porque ela tem todo o poder de mandar e desmandar. Ela tem a riqueza a seu favor. Então uma pessoa dessa dificilmente precisa, ou seja, acha que não precisa de Deus. Mas quando o desespero bate no coração, e isso todo ser humano tem, quando a insegurança bate na vida, a pessoa precisa de Deus. É aí que entra justamente a pregação do Evangelho para ajudar essas pessoas. Deus abençoe a todos, que haja uma bênção em cada coração. Vamos lá. Deus abençoe essa semana.